Fundos de investimento. Aprenda como escolher os seus. Darei 8 dicas para escolher onde investir o seu dinheiro ao analisar fundos de investimento. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Dica número 1. Leia o prospecto do fundo e conheça-o. Esse é o passo mais básico de todos, pessoal. Conhecer o fundo profundamente. Veja a classe do fundo, se é um FIA, fundo de ações, se é multimercado, um FIM, se é de renda fixa ou se é, por exemplo, imobiliário, um FII. Dentro de cada classe, ressalto ainda que há diversos tipos de fundos, como por exemplo, um FIA pode ser long only, long bias, long and short. Um fundo imobiliário pode ser de tijolos, de papéis, de desenvolvimento. A renda fixa, o fundo pode ser pré-fixado, pós-fixado ou uma combinação de diversas estratégias. O investidor deve analisar as diretrizes de investimento do fundo, bem como os principais direcionadores de risco. Procure igualmente analisar o histórico da casa gestora e dos gestores do fundo. Confirme se ambos possuem a reputação ilibada. Dica número 2. Entenda o mercado no qual o fundo atua. Depois de conhecer bem o fundo, entenda o nicho de mercado em que ele atua. Por exemplo, um fundo multimercado macroeconômico é bastante diferente de um fundo multimercado quantitativo. E mesmo um FIM macroeconômico pode operar juros lá fora ou ações aqui no Brasil. Podem ser coisas bastante diferentes. O objetivo aqui é você ficar confortável e investir no mercado de atuação do fundo. Dica número 3. Identifique os riscos desse mercado e da estratégia do fundo. Pessoal, junte agora os 2 passos anteriores e analise com calma todos os riscos aos quais o fundo está exposto. Por exemplo, você pode desejar exposição ao dólar ou não, a depender do seu perfil. Um FIA que segue o Ibovespa com alta correlação estará sujeito aos mesmos riscos usuais da Bolsa Brasileira de Ações. Mas um FIA long and short pode ter quedas gigantescas mesmo com a Bolsa Brasileira subindo. Você pode procurar um fundo de renda fixa para acompanhar o CDI, ou para estratégias mais ousadas de aposta, por exemplo, na alta da ponta longa da curva de juros em relação à ponta curta. Serão 2 fundos de renda fixa, mas com estruturas de risco totalmente diferentes. Para investidores mais sofisticados, uma análise multifatorial pode ajudar muito na identificação dos principais fatores de risco da estratégia do fundo. Dica número 4. Analise a performance passada do fundo em diferentes janelas temporais. Olhe o retorno acumulado do fundo, líquido de taxa de administração e despesas, em janelas de 1 mês, 6 meses, 1, 3 e 5 anos. Além disso, analise também o gráfico do valor da cota líquida desde o seu início. Os melhores fundos mantêm consistência histórica. E sempre compare os valores acima, bem como o gráfico, com fundos similares, com o mesmo tipo de risco. Em momentos de queda brusca, procure explicar o porquê de cada queda e se ela foi em linha com a queda de fundos similares. Caso você não encontre motivos para a queda, ou se esta tenha sido muito acima que as quedas de fundos similares, é um mau sinal. Isso indica que o fundo possui riscos que você não está sabendo identificar, como, por exemplo, inclusive, a discricionariedade do gestor. Dica número 5.
Analise métricas de risco e de rentabilidade ajustada ao risco. Faça a mesma análise do item anterior para a volatilidade e para drawdowns do fundo, bem como para métricas de performance, tais como o índice Sharpe, coeficiente retorno-risco e até o índice Sortino. Utilize as mesmas janelas temporais prescritas na dica que eu dei antes. Compare com outros fundos similares e com o próprio benchmark do fundo. Dica número 6. Entenda se há algum tipo de liquidez no fundo. Alguns investimentos possuem carências, de forma que você precisa permanecer com o dinheiro investido por algum prazo mínimo. Já carências na saída são mais usuais em fundos de investimento. E isso significa que se você solicitar o resgate do seu dinheiro hoje, pode só receber em conta depois de um certo tempo. Fundos com saída D+0 são os melhores, porque permitem o dinheiro na sua conta no mesmo dia de solicitação. Entretanto, em alguns mercados, D+0 não é factível. Então, é ok aceitar D+2 ou D+3. Fundos D+30 ou mesmo D+60 existem no mercado e só depositarão o dinheiro na sua conta 30 ou 60 dias após a solicitação do resgate. Quanto maior a liquidez do fundo, isto é, a ausência de carências, mais pontos ele ganha para ser o escolhido. Dica número 7. Compare a taxa de administração do fundo com outros similares. Pessoal, aqui eu tenho uma ressalva que é a seguinte: se um determinado fundo cobra uma taxa mais alta e mesmo assim entrega ótima performance líquida, ele vale a pena de todo jeito, ok? Entretanto, não é muito fácil encontrar fundos tão melhores do que os outros. E quando houver empate técnico, a preferência deverá se dar pelos de menor taxa de administração, pois esta acaba funcionando como um sobrepeso ao rendimento futuro do fundo. Dica número 8. Diversifique sempre. Há muitos gestores extremamente competentes no mercado e você não precisa e nem deve escolher um único fundo de investimento. Escolha diferentes gestores em diferentes mercados e expostos a diferentes fatores de risco, desde que você se sinta sempre confortável com todos eles. Diversificar ainda é uma excelente estratégia para proteger o seu patrimônio sem abrir mão de uma potencial subida do mercado, seja lá qual for este mercado, de juros, dólar, bolsa, etc. Pessoal, para finalizar esse podcast, queria dizer algo. Eu sei que para algumas dicas que eu dei, é preciso um pouco de conhecimento em finanças. Mas não tem jeito, conhecimento segue como o mais precioso bem que podemos adquirir. E investimentos não é nada diferente. Se você chegou até aqui comigo, tenho certeza que você está no caminho certo. Busque aprender a cada dia, aumentando seu poder de análise e sua sofisticação na hora de investir. Não importa se você está iniciando agora ou se já tem alguma experiência, a estrada do conhecimento é a mesma para todos. Investir no escuro, ou seja, sem o devido conhecimento, é um ótimo atalho para fracassar. E eu, da minha parte, seguirei sempre aqui, dividindo conhecimento para todos. Na semana que vem, tem mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Até lá e um grande abraço!